Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Gabi, Carolina, Beatriz, Clara, Rebeca, Tatiana, Fernanda, Jaqueline. Todo mundo já parece uma família que dá para reconhecer as carinhas. Fico bem feliz. Como vocês estão? Como estão passando esses dias? Tá bem? Sim? Legal. Eu gostaria de deixar já começar logo com o tema da avaliação do recém-nascido, que é o último vídeo da gente. Eu queria saber o que vocês acharam, se tem alguma pergunta, algum comentário. Como que foi, amores? Todo mundo conseguiu assistir o vídeo? Sim? Gabi, você que está partejando ativamente com a Clau, teve alguma coisa interessante, diferente, ou é bastante parecido com o jeito que vocês fazem? Oi, Naoli, boa tarde todas. É bem parecido, Naoli. A gente, assim, ainda precisa, eu acho, incluir dois exames, que é o da linguinha, né? E o dos olhos. Então, isso para mim foi bem legal. Eu assisti agora, não cheguei, infelizmente não consegui chegar até o final, por conta de estar também cuidando da cria, que hoje esses dias eu estou sozinha com ele, mas é bem parecido. O que eu fiquei querendo te perguntar você falou que você checa primeiro os sinais vitais, né? Logo após o nascimento. Sim, antes de ir para casa, né? Isso. Sim. Quando a gente fica ali, e aí você volta depois de 2 dias Eu volto no dia seguinte. No dia logo seguinte. após, né? No dia seguinte, tá. Sim. Uhum. Para verificar os reflexos, né? As medidas, enfim. Mas assim, também poderia ser 2 dias depois, né? É aproximado. Mas eu geralmente faço no dia seguinte. Sabe por quê? Eu sinto que quando a mulher acabou de parir, ela está assim, ainda nessa grande viagem emocional, hormonal, às vezes até cansada, talvez está querendo cochilar. E eu não sinto que é o momento para encher ela de informações, né? E olha aqui, olha lá, e a medida, eu acho que é muita coisa. É Só muita coisa, eu sim, muito. concordo. Aí no dia seguinte, geralmente ela já está assim mais assentada, mas Uhum. ainda quer conhecer o bebê, ainda quer saber tudo, né? Então também se eu deixar passar até o segundo, terceiro dia, eu sinto que já ela já meio que ficou com o neném nos braços também, conhecendo de um jeito, mas eles sempre adoram, eles sempre gostam assim, de abrir o pacotinho, conhecer, né? Então Uhum. eu dou esse tempinho, mas também dá para se ajustar com cada casal, né? Cada mulher como ela sente. Claro, principalmente eu acho também a questão do peso, né? A gente viveu um parto agora que a minha vontade era deixa quieto, não nem vamos pesar agora, vamos deixar quieto, porque foi lindo, mas foi muito intenso. Mas também a gente não, quanto a gente pode esperar para pesar, né? Essa era uma O peso vai mudar, né? O peso vai mudar vai. do dia de nascimento para o dia seguinte, vai mudar, porque vai fazer xixi, vai fazer cocô. Então, eu normalmente faço a medida do peso no dia que nasce, depois, antes de ir Sim. embora. A gente fez, a Hum, gente fez. é, Mas a vontade era assim, deixa quieto, né? dá vontade. Porque, na verdade, Dá. são coisas que, que não precisa, né? É só curiosidades, é só para essa parte do ser humano mais moderno que quer saber, que gostaria de ter essa informação. Mas, assim, o animal, a mulher animal, o bebezinho, o bichinho, não precisa dessas informações do peso, né? É só uma questão mais para ter um acompanhamento, né? Sim. E dava para ver, né, que estava gordinha, estava perfeita. Quando é um bebê, né, mais a gente nota que é um bebê que está abaixo do peso. Dá Sim. para perceber olhando. Eu acho interessante saber o peso também para
ter um lugar de comparação com o peso que vai ganhando, né? Então, por exemplo, Uhum, nasceu com 3 quilos. É, uhum, geralmente, com uma semana eu vou pesar, mas eu só vou pesar para ter como comparar o peso de uma semana com o de 2 semanas, porque entre nascimento e uma semana pode perder peso, pode ficar igual, pode aumentar, tanto faz. Mas entre uma semana e duas, aí que vai ser interessante para ver como o bebê está se alimentando na real, né? uhum. Tudo E é uma questão quantas relativa. consultas, Naoli, você, desculpa, gente, você faz no pós-parto? Você volta depois de uma semana e aí Eu você... volto, se nasceu hoje, eu volto amanhã, que seria o primeiro dia. Sim. Terceiro Uhum, dia, eu volto, porque vai ser um momento bem interessante quando o leite desce, né? Ainda tem bastantes mudanças nos primeiros 3 dias, para ver o umbiguinho, para ver como o bebê está se alimentando, o sangramento da uhum. mãe. E então, é um dia, 3 dias, uma semana, 2 semanas, e uma quinta visita entre 30 e 40 dias. Então, eu gosto de fazer cinco visitas domiciliares. É Maravilha. ideal. Mas aí, às vezes, pode ser mais, ou às vezes tem mulher que no terceiro dia a gente se fala e ela fala, não, Li, não tem nada de preocupação, meu leite está vindo, meu peito está ótimo, o bebê está ótimo. Aí a gente pode pensar, talvez, então não precisa, né? Se ela Sim. quiser, a gente opta por não ir nessa visita, mas eu acho bem, bem legal quando puder ir, fazer essa Uhum. consulta também. Sim. E, bom, o que mais que vocês acharam de interessante, de dúvida do vídeo, da avaliação do recém-nascido? Alguma outra reflexão? Ou Oi, da... Nauli. Aham, Rebeca, oi. Oi, querida. Na verdade, eu fiquei um pouco curiosa até sobre o possível deslocamento, né? Aqui, qual o nome desse osso? Da clavícula? Da Clavícula. clavícula, né? Ali no processo do parto. Quando isso acontece com o bebê, é uma questão, assim, eu nunca ouvi relatos, né? Então, estou querendo saber aqui a fundo. Mas, normalmente, quando isso acontece, é algo bem grave, né? Assim, Não é, não? não. Tanto que também não faz nada para curar. O que seria Ah, interessante entender, por exemplo, às vezes as mulheres não vão saber que está fraturado e só vai falar, nossa, é estranho, quando mama no lado direito chora bastante e quando mama do outro lado não chora, porque talvez esteja incomodado, né, pela posição. Mas aí o que a Maia fazer é se colocar de um jeito específico para poder amamentar o neném desse lado sem machucar o bebê. Mas não precisa fazer gesso, não precisa fazer nada, é só cuidar que vai sarar rapidamente. Em geral, sara, em 2 semanas já tá bom. Mas é interessante saber, especialmente se for um parto com distrócia de ombro, com uma violência assim um pouco maior, um bebê bem gordinho que travou, é só uma parte da avaliação. Mas é assim, só tocar, não doeu, não dói, beleza. e volta ao normal sozinho, assim. Sim, sim. Geralmente, né, existe uma indicação obstétrica para que eu nunca fiz, eu acho que nunca vou fazer, talvez é uma coisa assim extrema, né? Uma solução extrema para distócia de ombro, que já tentou várias das manobras e então uma das últimas manobras é a obstetra quebrar a clavícula para colapsar os ombros, então o bebê conseguir sair. Mas é uma das, assim, é a última, né? Na verdade, a última é separar o osso púbico da mãe, quebrar ele, né? Para ele abrir. Essa é a última. Mas a anterior a essa é quebrar o ossinho da clavícula do bebê. Então, eu coloquei ali para entender tudo o que é possível. E a gente Entendi. fica em óleo disso, mas é muito. Eu nunca vi uma clavícula quebrada. Nunca cheguei a ver. Já tive algumas distócias bem fortes, bem barra pesada. E não precisou, né?
Tá bem, querida. Obrigada. Sim, imagina. Guadalupe, estás aí, Guadalupe? Tem aqui a Guadalupe Trueba, que vem do México. Ya, perdón. Estás aqui, Guadalupe? Hola. Ah, sí, aquí estamos. Perdón, Estás me hice bolas, Estás escuchando me em hice bolas português? con el horario. Sim, no Zoom da língua espanhol, várias pessoas chegaram na hora, mas quando terminou a hora, chegaram várias, por conta do fuso horário que mudou. Sim, então agora te toca em português, Guadalupe. Sí, Estás perfecto. captando um pouco? Sim? Sí, sí, sí. Ok, perfeito. Então tá. Vamos continuar. Quem mais gostaria de falar alguma coisa ou uma pergunta? Sim, Michele. Olá, Naoli, a todas. Eu fiquei com uma dúvida, assim, eu sei que tu mostrou vários tipos de distócia que pode acontecer, mas existe alguma que a gente deve ter uma atenção especial, algo que exija nós pedirmos para aquela mulher, encaminharmos ela para uma emergência, referente ao bebê, encaminharmos o bebê para algum tipo de hospital, alguma coisa que te chame atenção, assim? Então, eu acho que quando sai dos parâmetros do normal, por exemplo, se for respiração, coração, que saísse dos parâmetros do normal, eu acho muito interessante ter o contato de um pediatra de apoio, um pediatra amigo, alguém que é da confiança da mulher ou da equipe, para poder fazer uma consulta domiciliar, né? Uma segunda opinião. Então, qualquer coisa que sai do normal, eu acho que pode ser interessante ter uma segunda opinião. Então, o que eu fiz nesse vídeo é colocar os parâmetros do normal, o que é para ser esperado. E se sair do normal, pedir essa segunda opinião. Interessante. Não necessariamente vai ter que encaminhar para o hospital, mas já uma segunda opinião já vai te dar uma, digamos que uma visão mais ampla, porque dentro do normal pode ter uma amplitude um pouco maior, né? Existem casos extraordinários, casos únicos, de situações onde o bebê está ótimo, mas que é diferente do comum. Então, isso aí já pode ser observado pelo pediatra ou por uma parteira com mais experiência, que você usaria como uma referência. Eu, por exemplo, tenho como referências minhas, além de talvez pediatra, obstetra, parteiras mais velhas, parteiras, a Aina May é uma referência minha, o Michel Adon é uma referência. Quando eu encontro coisas que eu estou achando diferentes, eu vou procurar para quem eu admiro e eu respeito, e que eu sei que já viu bastante coisa. Aí, então, a gente conversa sobre a situação e, de repente, fala, não, é bom procurar um pediatra ou alguém que possa ir avaliar diretamente, né? E sempre que for possível, alguém que venha em casa. Se o bebê nasceu em casa, nossa, fazer de tudo para não ter que sair de casa, né? Mas, se for uma situação onde o bebê fica todo azul para respirar, você vai sair correndo, né? Vai para o hospital, porque é uma questão, assim, mais dramática. Tá? Bom, ótimo. Eu conto muito com que duas coisas. Uma, que existem referências, existem pessoas de referência nas nossas vidas, né, de todas nós, mas também existe o Google, existe essa internet incrível que a gente pode entrar ali e pesquisar qualquer coisa que já tira algumas dúvidas, né? E outra coisa que eu estou pensando em fazer, já estou planejando, quando finalizar abril, quando chegar o ano que já terei completado o meu compromisso, né, do número de vídeos, eu vou continuando fazendo vídeos, num ritmo mais tranquilo, para me dar tempo a fazer escritos e colocar PDFs para complementar cada um dos vídeos, né? Para também ter, junto com o vídeo, ter mais informações que possa ampliar e aprofundar mais. Então, a minha ideia realmente é continuar produzindo materiais para continuar enriquecendo, além de novos temas, os temas que já estamos tendo. Só que no ritmo que eu estou agora, realmente, partos, pré-natais, pós-partos, os vídeos, eu estou todo dia produzindo os vídeos, todos os dias. Nem dá tempo para namorar quase. Meu companheiro, ele vem e me olha assim,
a gente não namorou, faz 3 dias, faz 1 semana. E eu assim, né? Porque a gente está muito correndo atrás de produzir. Então, a partir de abril, a gente vai criar bastante material também por escrito, tá? Mas, por enquanto, é procurar... inclusive, o Zoom faz parte um pouco disso, né? Para complementar os vídeos, tirar dúvidas e, eventualmente, também vamos ter mais textos complementares. Obrigada, Nauli. Eu tenho só mais uma dúvida, mas não é referente aos 2 últimos vídeos. Eu fiz o processo de fechamento do corpo, tentei fazer o máximo completo possível, de acordo com o que a mulher tinha na sua residência. Uhum. E, claro, eu não tinha bacia e também não consegui dar aquele calorão com as ervas como deveria ter sido feito. Eu dei com uma cumbuquinha mesmo e tal, no box, e ela talvez tenha pego um pouco de frio. E na hora de fazer a serrada com repouso, ela odiou, ela detestou, porque eu fui fazendo e fui deixando o repouso nela, né, nas partes do corpo, e ela mencionou que se sentiu como se eu estivesse enterrando ela viva, e ela ficou muito aflita e pediu para retirar. Uhum. E claro que eu super entendi, mas no fundinho assim fiquei um pouquinho frustrada, pensando se eu havia feito algo de errado. Aham. Você foi deixando... Você tinha 7 reboços para ir deixando? Sim, eu não tinha todos os rebouços, mas eu tinha algumas cangas, assim, aquelas de praia, e aí eu fiz e deixei. Mas o que ela mais detestou foi o dos olhos, que não dá para tirar, né? Tem que deixar mesmo, né? Na verdade, no ritual de pós-parto, a gente fecha e geralmente abre. Então, vai descendo, fecha, abre, vai fechando e abrindo. Então, em geral, não fica fechado. Só fica fechado depois do banho para suar. Aí fica ela assim embrulhada com o narizinho de fora. Mas tem que ter Ela não primeiro... quis, não Sim, quis de jeito nenhum. tá. Mas Ela também estava precisava de mais calor, né? Sim. talvez, mas é comum assim aparecer esse tipo de sintomas assim. Ela não gostou, e ela é uma menina das ervas, ela conhece um pouco dos procedimentos. Eu mostrei para ela como era, ela estava bem animada, mas chegou no momento, ela se sentiu mal, e ela acha que é uma coisa interior dela. Ela me falou: olha, acho que é algo que eu tenho a descobrir, alguma memória uterina e É, tal. é. E eu aceitei e acolhi, a gente fez o que pôde, né? Ela gostou de passar pelo processo, de passar pelo ritual, mas não gostou do passo a passo ali. Sim, mas eu acredito que ela tenha, sim, uma memória corporal de uma claustrofobia que talvez tenha a ver, não sei, talvez no parto dela, ela ficou muito tempo no canal de parto ou no útero, talvez teve um sofrimento fetal, alguma coisa deve ter, com certeza. Então, é verdade que vai ter, na hora de fazer os rituais de fechamento, vai ter cada mulher uma reação diferente e geralmente vai levar para uma experiência intrauterina, porque inclusive o banho, né, a massagem, o banho, o fechamento, tudo remete à experiência do bebê quando está no útero e quando nasce. Tanto que né, o fechamento com reboço, que começa aqui, que vai, é o mesmo passo que o bebê faz pelo canal vaginal, né? Então, eu acho bem interessante, e não se desanima não, faça outro, se conversa com as mulheres depois, é uma experiência rica, né, de mergulhar e de descobrir coisas. Que Muito bom. obrigada, grata Você fez no demais. hospital, Michele? Foi no hospital? O fechamento? Ah, porque você falou alguma coisa que não tinha os materiais, alguma Não, palavra. não, foi na casa dela. Ela passou por um parto domiciliar, e depois aí eu fui na casa dela depois de 2 meses fazer o fechamento. Entendi. Tá. E não tinha muita coisa na casa dela que eu pudesse utilizar. Eu fui de acordo com o espaço, assim, né? Sim. Mas eu tive essa mesma visão que tu, e concordo que foi benéfico, sim, de alguma forma, nem que como só experiência, pelo menos, né? Muito Sim. grata, tá? E, Obrigada. Michele, na próxima vez, trata mesmo de criar um calor grande para ela não passar frio, porque digamos que a essência desse ritual é o calor. É o calor. Então, fazendo todo igual, mas com frio, não vai ter um efeito. Então, mesmo se você não fizer do jeito igual, mas tendo calor,
já vai levar para um lugar mais parecido com o propósito do ritual, tá? Bom, E às vezes vale a pena esquentar o quarto com aquecedor elétrico, com, enfim, fechar, deixar de um jeito que seja, mesmo se não tiver tanta, não sei, o material, as ervas ou tudo necessário, pelo menos evitar passar frio. Tá bom? aqui no Rio Grande do Sul é super frio, mas nesse dia estava horrível de calor, então facilitou de certa forma, né? Entendi. Tá bom, então, Michele. Obrigada. Eu queria comentar uma coisa, aproveitando o assunto do ritual pós-parto, que eu experimentei fazer com algumas mulheres, eu acho que eu fiz em umas 4, 5 mulheres, assim, e foi muito interessante isso, assim, como que cada mulher teve uma percepção diferente do ritual, no sentido de sensação. Teve uma mulher que teve uma experiência que ela me disse que que ela se sentiu energizada depois, que ela achou que ia ser um ritual que ela ia relaxar e dormir, e na verdade ela ficou super energizada e com disposição e ânimo para fazer, foi como se tivesse recarregado ela. E teve uma outra que foi o extremo oposto, assim, ela falou que ela dormiu a noite inteira e que ficou super relaxada, realmente. Então foi bem interessante isso, como que traz mesmo para cada mulher uma sensação e um efeito, parece que diferente, assim. E aí, uma outra observação sobre isso, de não ter as coisas em casa, eu também não tive como fazer na bacia grande para fazer um banho de corpo todo, e eu adaptei de uma forma que eu pretendo não continuar fazendo isso, porque eu quero fazer como ele é, né? Mas eu experimentei fazer, ao invés de fazer o banho, fazer esse enrolar a mulher nesses vários cobertores. Caiu, né? Bom, daqui a pouco ela volta. Daqui a pouquinho ela volta. Guadalupe, yo quería preguntarte, Guadalupe, si pudieras compartir con las chicas, ya que tú eres mexicana y que seguramente has participado de estos rituales de cerrar el cuerpo, si pudieras compartir alguna experiencia o alguna reflexión sobre ello. Lo que tú decías del calor es indispensable. A calentar el cuarto o el sitio en donde va a ocurrir el parto, perdón, donde va a ocurrir el baño, perdón, está pasando el carro de la basura justo enfrente, perdón, un segundo. Así es que el calor es indispensable. Yo he visto a doña Queta hacer muchas veces el baño en tinajas, de tal manera que no necesita una tina, sino una tinaja, y le están echando pues casos de agua caliente con las hierbas. Y ya después viene el taparla con una cobija para que sude, y el mezcal, una copita de mezcal. Ok, y el mezcal es una cachaça funky, forte, para esquentar, ¿eh? La calienta porque la calienta. Sí. Ajá. Sí, pero es maravilloso, sobre todo la calidad que da de contención, de ponerle atención a ella, de guardar el silencio, observarla, cómo va respirando, cómo va soltando toda aquella emoción, buena o mala. Y después viene la cerrada, que es una cosa también maravillosa. No sé si esto es suficiente, Naoli. Sí, sí, muy, muy especial que nos cuentes también, porque es un ritual mexicano. Então, esse ritual mexicano, relatado por uma parteira mexicana, que também tem acompanhado, né? Sempre vai ser uma riqueza. Sí, es maravilloso. Siempre, digamos que se va a decir de una manera distinta, se va a colocar un ángulo diferente, enriquece. Gracias, Guadalupe.
Sim. Gracias. E, Rebeca, você teve a sua ligação que caiu. Pode continuar. Não fui eu, não, mas eu gostaria de fazer um comentário. Então, deixa eu ver. Quem Acho que foi? foi outra menina, E não voltou ainda? Não, acho que não. Então tá, pode ir então, Rebeca. Mas sobre a cachaça que a Guadalupe comentou, minha família, enfim, tem uma certa tradição em logo após o pós-parto, né, o parto, em dar para a mulher uma dose de cachaça, aquelas cachaças puras, com um pouco de arruda. Confesso que na minha última gestação, porque eu tenho 3 filhas, eu não tomei, mas serve para limpeza. Diz que ajuda na limpeza do útero, enfim, toda essa purificação assim. Você já ouviu falar de Já cachaça com arruda? a dona Francisca, tem várias parteiras tradicionais no Brasil que fazem garrafadas, que chama, né? Que é uma bebida que é assim, com ervas, e tem também a cachaça dentro, é um álcool medicinal, né? Muito, muito bom. E no México também existem algumas bebidas, né? Uns tônicos, que chama. Os tônicos de pós-parto com ervas, que também dá para beber, mas como são ervas medicinais, então a parteira vai escolher as ervas específicas para cada mulher para tratar a situação específica dela. E elas são também muito usadas para a mulher que quer engravidar e que não está conseguindo, para esquentar o útero. Então, sim, limpeza do útero, esquentar o útero, limpar o útero depois do parto. É bem interessante, né? Esse uso das ervas com álcool. Guadalupe. É incrível. Y tu chocolate, ese chocolate caliente con la canela, con el jengibre, con el romero, cuando la mujer no quiere la bebida alcohólica, ese chocolate caliente es maravilloso. Sí, en efecto, porque como también es muy caliente, todas las hierbas que lleva, né, todas as ervas que contém esse chocolate, que é usado muito também para estimular o parto, gengibre, canela, pimenta preta, alecrim, tem, às vezes também se coloca pimenta, assim, ardida. Aí essa bebida entra a mulher e faz, é como uma bebida de dragão, né? É uma sensação, eu imagino que parecida com a da cachaça. Eu que não bebo muito álcool, né, cachaça, etc., quando já cheguei a experimentar um e outro, é parecido. Traz esse calor, começa a suar, né, de calor. Sim. Gabi? Eu gostaria de compartilhar um pouquinho, então, já que a gente está falando do fechamento, está sendo muito bom ouvir Guadalupe, ouvir a Rebeca falando da cachaça com a arruda. Eu fiz um fechamento há pouco tempo, depois de um mês, né, que o Ravi nasceu, um bebê, e foi muito lindo e muito forte, porque pela primeira vez eu consegui fazer o fechamento inteiro, desde o iniciozinho até o fim. O marido da mulher, ele resolveu construir um temazcal no jardim. Então ele construiu, ele investiu, ele fez com bambu e foi muito bonito. E foi interessante porque ele é da Lituânia. Então na Lituânia eles têm uma tradição também com saunas e ervas, Naoli, de usar ervas e bater com as ervas nas pessoas. Lembrei de uma moça da Sibéria que conversou num Zoom que a gente teve aqui, que falou justamente como é que era parecido esse ritual mexicano com o ritual da Sibéria, e ele falou que na Lituânia também usavam-se as ervas, o calor, e depois usavam as ervas dentro da sauna e depois aquele banho frio, né? E ele falou da qualidade da arruda, que a arruda é cantada em músicas folclóricas. A arruda era plantada nos jardins pelas virgens, para não engravidar. Olha isso, para não engravidar. Mas quando elas queriam engravidar, que elas se apaixonavam, elas tiravam a arruda do jardim. Muito bonito. Olha só que interessante, Gabi.
que a arruda é usada como abortivo, né? Assim, de maneira tradicional. E ela tem um cheiro. Vocês já pegaram uma arruda fresca na mão? Tem um cheiro muito forte, muito penetrante. Eu não consigo ficar muito próxima da arruda. Me dá uma rejeição, uma coisa. E a única maneira que eu posso entender isso é porque o meu trabalho, minha energia vital vai, assim, provida, né? No sentido de que eu sou parteira. No sentido filosófico, eu não sou provida no sentido que eu acho que a mulher tem que decidir, ela tem que decidir o momento que é para ela ser mãe. Mas, energeticamente, a arruda me dá um negócio que eu não aguento. Mas eu acho que porque é abortivo e porque eu trabalho com parto, com vida, né? Então, eu achei muito interessante essa história que as virgens tinham arruda perto para não engravidar, mas quando eu queria ter bebê, arrancava. Arrancavam. Eu tenho aversão à arruda também. Eu acho. Alguém de vocês também tem aversão ao cheiro, assim, você também? É uma planta também. Muito forte, né? Eu gosto muito de arruda. Quem que falou? A Jaqueline? Você gosta eu já gosto, assim, né? Acho que ela é muito boa para limpeza, porque eu trabalho com massagem xamânica, eu vejo que para benzimento, assim, para tirar energia, então a arruda eu já gosto do cheiro dela, já acho um cheiro gostoso, atraente. Acredito que sim, porque ela dá para sentir energeticamente que ela vai retirar coisa, assim, vai limpar, com certeza. Na Oli, eu tive uma questão no fechamento, que foi uma questão que foi o maior desafio para a gente. Para mim, estava fazendo junto com uma doula, a Cláudia não foi, estava fazendo com a Mica. A questão foi o amamentar, né? Então, depois que a gente fez a sauna, enrolei ela no cobertor, a gente tentou aquele momento que seria o soninho dele maior. Ele acordou e queria mamar. E aí, o pai ficou tentando dar o leite na colher, mas não rolou. E aí eu liberei, a gente falou, então tá. Então, eu sei que ela tá quente, mas vamos permitir que ele mame, até porque ela tinha tido febre uns 3 dias antes. E eu fiquei em dúvida com a descida... não foi nem descida do leite, porque já tinha descido há mais tempo. Mas ela melhorou e a gente resolveu fazer o ritual mesmo assim. E ele tinha mamado quando ela estava com febre. Então, ele ficou com ela na coberta ali do lado, mamou e deu tudo certo. Como você pensa isso? Como é que é esse desafio? Eu também acho que teria feito, porque você faz assim, o que pesa mais, né? Se é a ideia ou se é a realidade do bebê que está precisando, de uma mãe que também está precisando fazer fluir o peito. Então, eu acho que eu também teria feito, tirar o peito, né, para fora, dar uma arejadinha e colocar o bebê para mamar. Digamos que o que se considera que não é bom para o bebê é que talvez possa dar uma diarreia, alguma coisa no estomaguinho, umas coliquinhas, por ser um leite quente. Mas é todo relativo, né? É relativo. Ele ficou bem. Depois a gente fez a fechada do rebozo, ele já dormiu, o pai ficou, a gente conseguiu fazer a fechada. Ela amou e realmente me tomou um tempo de parto. Eu fiquei o dia inteiro, a gente foi sabendo que ia demorar, e a gente tomou o tempo que precisava, e ela ficou muito grata, porque não tinha como correr cada etapa. Era realmente um ritual de ficar ali e sentir o tempo de cada coisa, mas foi... E eu não sei nem como cobrar por isso, Nauli. Eu estava dentro do parto, né? Não consegui cobrar a mais, mas realmente foi um trabalho assim que eu ainda estou pensando como inserir o valor. Sabe o que eu acho em relação com valores? A gente tem que entender, mesma coisa com parto. Não existe uma quantia de dinheiro que possa pagar essa experiência, essa entrega, essa doação que a gente faz. Pode ser
uma troca por 2 ovos e já valeu. Pode ser R$1 milhão e foi legal também. Não existe uma quantia certa, porque energia é vida, é energia vital, é amor. Isso aí não tem como se quantificar, né? O tempo. Então, o que eu recomendo é colocar um valor que para você vale a pena você ir fazer, mas que também seja viável para uma mulher poder pagar e depois esquecer se valeu, se não valeu, se foi muito trabalho para essa quantia, porque nunca vai ter suficiente dinheiro que pague, a menos que fosse uma grana enorme. Eu acho assim, se for, às vezes é equivalente com parto, né? No sentido de doação de tempo, energia. Se for cobrar R$1.500, acho que seria talvez equivalente com energia, mas não pode cobrar esse valor porque ninguém ia fazer. Então, Exatamente. tem algo que seja viável. Eu senti, ela no final queria pagar, mas eu já tinha decidido dentro de mim que fazia parte do parto, né? Eu não tinha antes combinado nada. E eu falei, não, tá tudo bem. Ela me deu um vidro de kimchi, que ela faz um fermentado, e eu senti que estava redondo, e é isso que você disse. Se fosse para cobrar, eu tinha que ter combinado antes, e eu senti que ia pesar, sabe, ali na situação financeira deles. Já teve o parto, que foi, né, um valor considerável. Então, sabe uma coisa? Tudo que a gente fizer pela mulher e pelo bebê, mesmo que a gente não receba, digamos, em compensação equilibrada, a mãe vai ficar tão preenchida, ela vai dar amor, cuidado, não só para o filho dela, mas para a vida e para outras pessoas. Porque ela vai sentir tanta gratidão pelo que ela recebeu, que ela um dia vai dar aquilo para outra pessoa. E é ali onde fica redondo. Não tem que ser necessariamente para a gente, sempre vai rodar, essa energia roda. Eu aprendi na África, quando eu morei na África, eu estava ficando com uma mulher maravilhosa, que eu acompanhava ela no mercado, todo dia para comprar alguma coisinha para preparar esse dia comidinha. E eu, assim, fiquei muito surpresa, que no mercado, um dia ela comprava o peixinho de uma pessoa, um peixinho bonitinho. No dia seguinte, ela passava pela frente daquela pessoa, que tinha uns peixinhos tão bonitos, passava pela frente, cumprimentava, e ia lá comprar um peixinho feinho, pequenininho, mais carinho. E eu ficava assim, nossa! Mas assim, e ela ficava ali, tipo, dando atenção para essa vendedora, né? Negociava e acabava pagando mais caro por um peixinho menos bom. E aí eu cheguei a perguntar para ela, quando a gente chegou em casa, por que ela comprava um peixinho menos bom, mais caro, quando ela já tinha comprado algo melhor por menos. E ela ela ficou estranhada comigo e falou, não, Li, todo mundo tem que comer. E foi assim, oh, nossa, que aprendizado assim maravilhoso, porque a gente não está ali para sempre ganhar mais e sempre ser mais para a gente e o melhor. A gente às vezes tem que dar o melhor nosso para que essa pessoa possa ter aquela coisa essencial que dá dignidade, que dá alimento, que dá energia vital, saúde, para ela então poder se alimentar e poder cuidar dos outros, né? Poder continuar a sua vida. Para mim foi assim, eu estava com 20 anos e eu assim, parece que caiu em cima de mim uma cachoeira de compreensão da vida, de tudo na vida, sobre os equilíbrios, sobre o dar e receber, sobre o que a gente espera, sobre o ganho, sobre qualidade, sobre tanta coisa, né, contida nesse ensinamento. E aqui eu acho que o banho de pós-parto é isso. A gente está dando uma joia, um tesouro para uma mulher que talvez não vai conseguir pagar, não, sabe? Com certeza não vai. Então, coloca um valor que seja viável para ela e faz daquele jeito incrível que você consegue fazer, que o mundo sempre vai rodar, né? Sempre vai isso aí voltar para alguém que precisa. E bonito, né? lindo, Naoli, maravilhoso, faz todo sentido. Uma vez uma mexicana, eu encontrei
e ela me deu um presente quando eu estava fora, num tratamento com meu marido, que está doente, que você sabe. E essa mexicana, eu conheci ela na clínica, ela estava doente também. E ela, no final, a gente não tinha como comprar um aparelho de desintoxicação para ele. E ela pegou e ela me deu, de $3.000, ela me deu. E eu comecei a chorar, assim, sem acreditar. E ela falou, você sabia que a Terra é redonda? Por que você acha que a Terra é redonda? Porque você dá e dá a volta, e você recebe. Você já não trabalhou de graça? Você já não fez? Eu falei, é verdade. Então, isso me toca e me lembra, e foi justamente uma conterrânea sua, né? Uma linda Maria. E ela chegou e fez assim. Então, é isso mesmo. É bem isso, né? É muito maravilhoso. E, de repente, parece que a gente recebe quando precisa, a gente fica admirado, até dá uma vergonha, mas não, volta, né? Sempre vai ter para todo mundo. Sempre vai ter. Por isso eu sinto, por exemplo, na questão das parteiras, né? Que eu já fiz parte de várias associações de parteira, grupos, enfim, e eu vejo que muitas vezes tem aquelas coisinhas, né, de briguinha, de concorrer, ou de, eu trabalho de um jeito melhor do que o seu, essas coisinhas. E eu sempre sinto assim, sempre importantíssimo que tenha uma parteira diferente a você, que faça as coisas diferente, que tenha outra atitude diferente, para que as mulheres possam escolher quem se ajusta com ela, porque não todo mundo vai se ajustar com o seu jeito ou com o meu jeito. Então, temos que ter diferenças, temos que ter variedade, tem que ter quem cobra mais, quem cobra menos, quem dá de graça, tem que ter de tudo, né? Para que a gente possa, que todo mundo possa ter o que precisa. Então, a gente tem que ter uma inclusão, né? Uma sensação de que, nossa, inclusive, quando a gente faz o ritual de pós-parto ou o parto, já aconteceu com vocês que você, dentro de você, sente, eu estou ganhando mais do que eu estou dando, especialmente naqueles partos que a deusa apareceu e está parindo, e a gente já só está babando, assistindo um ato sagrado, mágico, e ainda por cima a pessoa te paga. Às vezes eu ficava com muita vergonha de receber, tipo, como que eu vou receber para um presente que eu ganhei, né? Mas aí eu cheguei a entender, nossa, esse dinheiro vai sustentar minha família para que eu possa continuar trabalhando como parteira e um dia eu vou salvar a vida de alguém, eu vou ajudar e fica redondo. E, enfim, essa sensação de que às vezes a gente trabalha de graça e às vezes a gente cobra, e tudo bem, tudo é bom. Naoli. Sim. Oi, boa tarde. Então, já foi até um outro tema, mas eu queria uma orientação sua. Na outra aula que eu participei, até teve esse questionamento. Onde eu moro, não existe nenhuma parteira por perto, né? Tanto que no meu último parto eu fui procurar uma parteira em outro estado, porque não tem na nossa região. Diante disso, hoje eu sou doula, eu trabalho como doula, mas a minha aspiração, o meu chamado é para ser parteira, e eu sei que tem um caminho bem longo até que isso tudo possa acontecer. Eu sou em Mirim, Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo, perto do Pico da Bandeira. Uhum. E o que você indica? Como que você acha que é o processo ideal nessa formação? Então, olha, é uma pergunta boa, porque se você não tem outras parteiras que você possa aprender delas, né, fazer um aprendizado direto. Você tem filhos? Tem família? Tem filhos? Eu tenho 3 filhas. 3 filhas. E que seria muito interessante que você pudesse ter algumas experiências, né, diretas de acompanhar parto com outra parteira
para poder aprender na parte prática. Então, eu sei que pessoas na sua situação, Ívia, convencem às vezes seu companheiro de se mudar por um tempo para um lugar onde tem uma parteira e elas ficam talvez 1 ano, 2 anos de aprendiz, direto, se organiza para ver quem que cuida dos filhos, enquanto que ela vai para os partos, tipo a Gabi, que tem, né, esse papel de aprendiz, que é um papel de muita dedicação, mas é muito rico, porque cada parto você aprende, e que facilita para você depois voltar para a sua região e começar a acompanhar, né? Isso conjuntamente com estudar. Ao mesmo tempo tem que estudar, tem que ler, tem que se informar, tem que ter esse conhecimento cognitivo, intelectual, né, de como funciona o corpo, né, questões de emergências, enfim, para poder dar conta de qualquer situação, mas ao mesmo tempo essa prática dos partos. Então, essa é uma opção, que seria a de aprendizagem direto. A outra é a da formação, né, de enfermeira obstétrica, que também teria que se mudar, não acho que é na localidade onde você mora, né? Não tem nenhuma parteira na sua localidade? Parteira tradicional, não tem? Não tem, tanto que, por isso, inclusive, que a minha segunda filha eu fui para o Sofia Feldman, porque não tinha. Por causa da pandemia, né, eu sempre quis um parto domiciliar, e aí, por causa da pandemia, a gente resolveu ter em casa, e aí eu contratei uma parteira, consegui achar uma parteira, mas depois da divisa, então é uns 100 quilômetros daqui. A gente tem um planejamento de a longo prazo, né? Nós temos uma escola de Kung Fu, então, a longo prazo, eu tenho um combinado com meu marido da gente poder se mudar para que eu possa me dedicar mais aos meus estudos, né? Mas demoraria uns anos ainda para que isso fosse possível. Pois é. E aí, nesse momento, eu tenho estudado com você, através de estudos da parte de obstetrícia, livros, cursos, para poder ir acumulando esse conhecimento, mas eu também tinha essa coisa de que eu achava que era muito importante estar com outras parteiras, né? Trabalhar ali do lado como aprendiz. A parte prática. E aí é onde entra esse combinado nosso. Mas, por enquanto, eu tenho estudado tudo que eu posso. E continuo o meu trabalho como doula. Já vai adiantando bastante, porque isso aí vai complementar bem rapidamente quando você começar a ter experiência prática, já vai cair numa compreensão muito mais imediata, né? Sim. Sim. E sempre tem aquelas parteiras mais tradicionais que começaram quando a mulher que estava parindo, a vizinha precisou de uma ajuda e foi correndo e foi lá. Mas isso aí é uma outra maneira que também, assim, tudo bom, mas se precisar de alguma situação de emergência, né, poder resolver, isso, né, Ívia? São os caminhos da vida. A gente, às vezes, tem que ir atrás desse caminho, fazer o caminho e fazer, criar e concretizar. Correr atrás dos sonhos, né? Gratidão. E, Ívia, tem parteiras que só começam a ser parteira quando os filhos já cresceram, por exatamente esse motivo. Né? Tem parteira que começa bem nova, mas tem algumas que é só depois que os filhos cresceram, para ter disponibilidade de tempo também. É a mesma coisa que acontece comigo, porque eu também sou doula, estou aqui na Colômbia, e eu tenho que viajar até a Argentina se posso, ainda não sei se vou poder, porque aqui na Colômbia não é legal ser parteira, não é. Então, não existem estudos oficiais e as parteiras que são tradicionais estão em comunidades muito longe da cidade. Então, para mim, também é uma coisa assim, daqui de anos para frente. Muito tempo vai passar daqui até que eu possa ser parteira, mas é cada dia aprender uma coisinha,
ficar com documentos, com coisas para ler, para estudar, e o dia que vai ser, esse dia vai ser. Sim, por enquanto está apoiando as mulheres como doula, como amiga, como mulher. Eu sinto, eu tenho realmente uma paixão muito grande de que esse conhecimento todo é um conhecimento que pertence à humanidade. Mulheres e homens, todo mundo, desde que criança, já deveria saber sobre parto. Então, assim, o que me movimenta para fazer esse curso e para criar os materiais é que todo mundo possa saber o mais profundamente possível e ter uma intimidade com esses temas. Então, cada uma de nós podemos fazer o nosso trabalho de passar essa informação. O que eu sei, eu dou. O que você sabe, Ívia, você dá. E Carolina, e cada uma de nós ir passando, permeando o conhecimento para as outras mulheres e homens, né? Isso aí, a gente nem sabe até aonde. Sabe como colocar uma pedrinha numa lagoa, numa piscina, faz o eco, faz as ondinhas? A gente não sabe quão longe que vai ter um efeito, um comentário, uma dica, um apoio que você for dar. Mas, assim, faça o que você pode agora e aonde você está. E esse é o seu melhor agora. E vai crescer e crescer, né? Naoli, eu queria perguntar sobre a amarração com rebozo duplo para encaixe do bebê. Sim. Algumas questões, né? A primeira é que você falou que alguns abdômenes eles não estão tão fortalecidos, né? São mais frouxos. Eu queria saber, e aí no vídeo deu para ver bem perfeitamente essas gestantes, né? A barriga fica bem pontuda, né? Bem para frente, não fica aquela barriga arredondada que termina no osso púbico, assim, né? E eu queria fazer 3 perguntas em relação a isso. A primeira é que essas gestantes, quando eu ver, né, que essa barriga está dessa forma, é indicado, é interessante que eu fale, né, eu recomende para ela buscar um fortalecimento desse abdômen, ou não é o momento, né? Teria que acontecer isso antes? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é, se eu perceber que essa barriga está pontuda, enfim, que não está tão indo para encaixar o bebê, se a partir das 37 semanas eu já poderia começar a fazer a amarração com rebozo duplo nessa gestante, para o bebê já ir encaixando. E a terceira pergunta é porque eu acompanhei um parto que a mulher ela ficou assim muitos dias em trabalho de parto e realmente não evoluía, começava a parar exatamente porque o neném estava de ladinho, o rostinho estava de ladinho, exatamente porque não fez a descida direito. E aí, vendo a sua aula que eu fui entender o porquê que não desceu direito. E aí, em trabalho de parto, sabendo que o bebê está com esse rostinho, né, e não com o topo da cabeça encaixado, se seria interessante fazer uma prática de rebozo, aquela, né, que o rosto da mulher fica no chão e a pelve lá em cima para desencaixar e depois tocar, se for o caso, enfim, né, a parteira, e se tiver desencaixado, fazer a amarração para encaixar de novo, ou estando com a cabecinha já, se essa amarração corrigiria. Enfim, são essas 3 perguntas. Ótimas perguntas. Então, a primeira pergunta é se é aconselhável fazer exercícios de fortalecimento abdominal durante a gestação para evitar o bebê ir para fora? Não, porque realmente o momento da gestação tem que permitir o espaço para o neném, e se a mulher ficar fazendo abdominais, talvez, não acho que seria legal. Eu acho que pode ser que ela use já o rebozo, que vem para responder a sua segunda pergunta. Dá para fazer a partir do momento que ela sente uma necessidade de contenção. E, claro, 37 semanas ou até antes, se já foi um barrigão, né, e está indo para fora, pode usar. E quando o bebê está num encaixe assinclítico, que não é o correto, que já vai ser parte de uma aula que tá vindo a futuro, dá para desencaixar, colocar o bumbum para cima, dá para fazer o reboço, né, uma manteada, uma reboçada para desencaixar ainda mais, e então ela fica vertical de novo para o bebê encaixar de um novo jeito, seja combinando com um toque para ir sentindo o novo encaixe, ou só
Se não tiver quem fazer, então só confiando que vai encaixar melhor. E então pode fazer a amarração do reboço duplo. Isso tudo. Ótimo. Ótimo, muito obrigada. Sim, de nada, imagina. Eu posso já emendar uma junto nessa mesma pergunta? E daí, esse movimento com a barriga, com a cabeça para baixo e o quadril para cima, pode ser feito mesmo se a bolsa estiver rompida já, né? Sim. Não tem problema. Ah, Sim. tá. Sim, pode. Especialmente se combina, por exemplo, a mulher fica com o bumbum para cima. Faz um toque vaginal, né? Até dá para ver como desencaixa. Dá para sentir o bebê desencaixar. Aí você pode manter, né, uma combinação entre parteria tradicional e parteria contemporânea ou profissional. Porque uma parteria tradicional não faz toque, mas pode combinar. Faz esse toque, sente, e aí na hora da mulher ficar mais verticalizada, você está sentindo, você ia sentir se tem cordão. Você ia sentir, então, a maneira em que o bebê vai virar a cabeça, às vezes tem que remoldar, porque a cabeça às vezes fica assim, né? Aí tem que desencaixar, às vezes a mulher tem que ficar com o bumbum para cima 15 minutos, 20 minutos para a cabecinha, digamos que perder um formato errado. Aí, então, pode ir verticalizando para reamoldar, reencaixar de um novo jeito. E tudo isso pode ser acompanhado com os dedos, porque não incomoda, né? Então, aí você já ia saber se tem cordão. Por isso que dá. E aí isso é entre uma contração e outra. Uhum. Sim, mas que, por exemplo, se a gente está querendo reformatar a cabeça, ela ficaria nessa posição durante as contrações também. Talvez ela, né? Porque inclusive com o bumbum para cima ia tirar a pressão, aí não reencaixa tão rapidinho. Dá tempo para reformatar a cabeça. Sim, isso aí vai vir super explicadinho numa aula próxima, né? Eu vou fazer um vídeo que é de desencaixar e de assincletismos, né? Para corrigir os assincletismos do bebê. Eu queria ter muito tempo, eu já queria ter todos esses vídeos feitos, né? Já, porque inclusive para completar a compreensão, que eu vejo que vocês já estão pensando, e se aquilo, e se aquilo, então já está querendo, né, saber em todos os casos, cada situação o que faz. E que bebê tão lindo você tem. Olha que lindo. Ai, que amor. Obrigada. Que idade que tem esse bebê? Essa é a aluna. Ela tem 3 meses e 13 dias. Ai, que bonitinha. Tem uns olhão assim grandes. Essa aqui é a bagunceira que não esperou a parteira chegar. Ai, bem feito. Bem independente, menina. Parabéns. Nasceu rapidinho. Obrigada. Oh, bonita, Nena. Então, o que mais, amores? O que mais que vocês gostariam para a gente ir completando a conversa? Beatriz? Gostaria de perguntar, eu ainda não consegui assistir o vídeo sobre o recém-nascido, né? Mas eu acompanhei um parto dia 4, que a neném não nasceu bem. Foi o primeiro parto, foi domiciliar, né? E ela nasceu com a Apgar 3,8. Né? Ela recuperou bem e a gente conseguiu ficar em casa. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que uma parteira amiga minha, que eu acompanho ela já faz um tempo, né? Ela usa para fazer a medição da oxigenação um aparelhinho que você tem que colocar os 5 dedos do nenê dentro de um negocinho, assim, uma frisilinha. E para segurar esses dedinhos lá dentro, por 1 minuto até ele conseguir medir, né, todos os dedos. E aí eu queria perguntar para você se você usa alguma coisa diferente. Essa é uma pergunta. É para medir a saturação de oxigênio? De oxigênio, isso. Aham, sim. E a outra pergunta, essa mesma nenê, ela teve febre no dia seguinte, né, que nasceu. E aí a gente ficou medindo, acompanhando, ela demorou para mamar, porque ela nasceu bem cansada, né? Ela demorou 12 horas, assim, para realmente começar a mamar. Estava um dia bem quente. E aí chegou a 37,9 de febre e a parteira falou, não, esse é meu limite, vamos para o hospital, porque, né,
precisamos ver o que está acontecendo. Uhum. E ela apresentou infecção urinária, né? Ficou uma semana no hospital e tal. E aí eu queria saber se você tem alguma conduta mais natural que pudesse evitar, não sei, a saída para o hospital, talvez. O que eu teria feito, porque eu já estava pensando que quando dá febre, em geral, é desidratação. Assim, o primeiro que você tem que pensar é desidratação. Então, já você falou que não mamou em 12 horas e você já falou que é um dia quente. Então, essa neném deve ter desidratado. Inclusive, para uma mulher com febre, primeiro tem que hidratar, que geralmente, se é só isso, abaixa a febre. Então, eu teria dado uma aguinha para neném, mesmo que... Ou tirar o leitinho para dar com uma seringuinha, enfim, manter a bebê hidratada. E eu imagino que essa infecção urinária, né, deve ter aparecido alguma bactéria, talvez na urina, e também por conta de que ela não estava tendo fluido, né, não tinha urinado, não tinha suficiente líquido. Então, eu cuidaria bastante da hidratação, e eu faço, assim, uma questão muito grande para o bebê sempre... Nossa, eu não lembro, assim, quase de... talvez 2 em todos os casos que eu já acompanhei, que o bebê não mama na primeira hora. Assim, primeira hora, segunda hora, mas o bebê, se você oferecer, geralmente vai mamar. Talvez tenha alguns mais casos que eu não esteja lembrando, mas eu não iria para casa se o bebê não mamou. Eu ficaria até o bebê mamar. Então, convidar, seduzir, tentar. É muito importante essa primeira mamada, porque vai garantir que a energia vital do bebê não vai espiralar para baixo, vai garantir a hidratação do bebê, vai garantir que os pulmões do bebê vão funcionar melhor, porque tem uma coisa entre a amamentação e respiração, que quando o bebê amamenta, já os pulmões se limpam. Quando você escuta o pulmão do bebê barulhento, assim, que tem bastante muco, só precisa começar a mamar que limpa. Então, é muito interessante realmente que o bebê mame antes de dormir, porque, sabe, né, é muito comum o bebê mamar e dormir, e essa primeira dormida é de 6 a 8 horas. É muito comum um bebê descansar bastante nessa primeira vez. Então, se o bebê dormir antes de ter mamado, não fica gravado no cérebro do bebê que ele já sabe mamar, porque é um instinto muito imediato. Então, é muito comum, se o bebê dormiu e depois acorda 8 horas depois, eles às vezes não respondem ao reflexo de mamar, né? Fica muito estranhando, achando estranho, e aí espirala para baixo. Então, eu faria uma questão muito focada, com paciência, com jeitinho, né? Às vezes pode até chegar a precisar colocar o dedinho na boca, o reflexo de mamar está no palato, no teto da boca, estimular. Uma vez que o bebê já começa a mamar com força, aí vai tirando o dedinho, deixa só para o bebê continuar mamando, sentindo só a pontinha, aí reemplaça pelo mamilo. Aí você já levou, pum, tira o dedo e já está o mamilo, aí geralmente eles mamam. Esse seria um caso onde o bebê realmente está tendo dificuldade. Não é todo bebê que a gente vai colocar o dedo, é raro, mas é uma técnica, né, para garantir. Irina, você chegou agora, e eu acho que você talvez tenha o fuso horário trocado, porque, né, a gente está quase que já finalizando, mas aconteceu também com o grupo de espanhol. Teve gente que chegou no finalzinho. Sem problema, é um prazer estar mesmo um pouquinho junto. Você, de que parte da Rússia você vem, Irina? É uma parte que chama-se Altai, que fica na Sibéria, mais perto da China, de Cazaquistão, mais perto daquele lado. Mas agora moro em Portugal. Agora estou em Portugal. Nossa. Sibéria é muito bonito, muito maravilhoso. Eu tive a sorte de ir lá fazer um curso e foi assim uma sensação. As organizadoras do curso, eu falei, elas queriam me seduzir para fazer o curso lá
e mandaram fotos da Sibéria. Aí eu não teve como falar que não. Aí eu falei, bom, vamos fazer o curso na natureza. E elas organizaram que eu desse meu curso num deck sobre um rio enorme. Eu não conseguia quase nem falar, porque era uma energia tão grande do rio. Todo dia que eu acordava, eu ficava de joelhos, assim, quase que diante do Deus, assim, tão grandioso que é. Muito lindo. Não falam que é o umbigo do mundo? É o lugar mais longe do mar que existe no mundo inteiro. É, para todos os lugares que você for olhar, o mar é muito longe, não é? Isso mesmo, chama-se também Shambhala, um país de paraíso. Assim. Maravilhoso. Ai, queridas. Então, maravilha. Alguém gostaria de fechar com alguma coisa para a gente se despedir? Eu queria... Oi, pode falar. Posso? Desculpa, eu tenho duas perguntas super rápidas que eu não achei a resposta em lugar nenhum sobre a pomada, que eu quero fazer para minha nora. E eu só queria saber, daquela receita que você deu de 1 litro de azeite, quanto rende de pomada pronta? E também eu não achei manteiga de cacau, se eu posso usar só de karité, o dobro da quantidade só da de karité. Desculpa a pergunta fora de contexto, mas eu não achei em lugar nenhum. Não, está perfeito. Pode perguntar sempre qualquer coisa. Olha, 1 litro rende muito, porque ainda vai ter um pouco de cera, vai ter a manteiga de karité, vai aumentar um pouquinho. Então, vamos pensar que vai render o equivalente de 1 litro e 100 ml. Aumenta um pouco, né? Rende bastante, vai ter bastante. Aí você até pode usar uma parte e colocar na geladeira a outra parte para ficar fresca, né? Se você não for dar para outras pessoas todo. Mas pode usar. E aí eu posso substituir a manteiga? Pode. Ah, tá bom. Tá bom, muito obrigada. Ô, Naoli. Pode falar. É a Jaque falando. Posso pegar o gancho, só fazer uma pergunta rapidinha? Eu tô super afim de fazer essa pomada, né? E daí, eu já tô me programando para fazer, eu sou gestante, né? Eu não sou doula, não sou parteira, eu tô amando vocês, parteiras, doulas, eu tô apaixonada por todas vocês. Enfim, e daí eu tava lendo esses dias um artigo que eles estavam explicando sobre como é importante não usar lubrificantes artificiais por diversas questões, né? Por matar todos os micro-organismos vivos que ajudam nessa imunidade do bebê e etc, né? E daí, eles estavam falando, inclusive, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão dos lubrificantes e tudo mais. E eles indicavam, inclusive, o azeite como uma dos lubrificantes que seriam benéficos e tudo mais, né? E então, eu fiquei muito pensando assim, esse lubrificante ele é muito útil na hora do parto, na hora do expulsivo, assim. Como que a gente usa ele exatamente no parto? Então, eu vou explicar, mas você pode também assistir aquele vídeo que é o cuidado do períneo, porque aí ele explica bastante. É uma massagem, a gente não vai ficar colocando dentro da vagina, vai massagear a vulva, o períneo, né? Toda a parte, o orifício vaginal que vai esticando com a pressão do bebê nascer, e conforme vai esticando, a gente vai dando uma carícia. É uma carícia mesmo, com essa lubrificação para esticar e poder evitar a laceração. É isso. Ah, tá. E vai ajudando na questão de laceração mesmo? Sim, mas também, deixa eu falar, não lacerar a meta, né, o propósito, mas o caminho para não lacerar é para a mulher poder relaxar a musculatura. Se a mulher está relaxada, ao mesmo tempo que o bebê está colocando pressão para nascer, uma musculatura relaxada, uma vulva que está esticando, a carícia é gostosa, dá um prazer, é uma coisa gostosa. Então, a gente está colocando duas sensações que são diferentes, porque por um lado pode ser que arde, quando a cabeça está nascendo,
pode dar uma sensação de, nossa, vou arrebentar, tá ardendo. Mas a carícia parece que dá a mensagem oposta. É gostoso, é uma carícia. Então, óbvio que para os dedos correr bem, então uma lubrificação não ia correr igual se fosse só aguinha ou seco, né? Então, é uma lubrificação para a carícia acontecer. Eu, por exemplo, no meu terceiro parto, eu combinei, digamos que me masturbar, me acariciar junto com a sensação das contrações. Eu descobri, 21 anos atrás, né, que são energias, sensações absolutamente compatíveis. Que a sensação intensa da cabecinha, da coroação, ela casa muito bem com o prazer. Não é que por ser oposto vai te deixar descontrolada. Elas casam, é gostoso, é uma combinação boa. E os ingredientes da pomada, eles ajudam também a fazer o tecido esticar, soltar e também se reconstituir. Por isso que eu uso também para evitar estrias, né, na barriga ou onde for. Ela tem a babosa que ajuda os tecidos a esticar, a não lacerar, a não se quebrar. Tá bom, obrigada. Ah, imagina. E pode passar no bebê também, Nauli, para evitar assadura? Sim, tem mulheres que estão usando direto, em vez das pomadinhas comerciais, colocam em cada troca de fralda. E você pode, inclusive, fazer outra versão que possa colocar babosa e calêndula, as duas coisas, pode ser. Eu tô querendo fazer com calêndula mesmo, né? Que ela já é calmante, né? Serve para a mãe e para o bebê. Para assadura, né? Perfeita. Isso. Sim, é Legal. muita delícia. Eu uso para o meu rosto. Eu mesmo que uso para o períneo, eu uso para o meu rosto. Eu acho ótima. A Michelle estava falando para mim aqui no chat que ela usa nos filhos, em feridinha de mosquito, picada, ela usa para tudo. Com certeza. E também para sexo, pode usar, né? Fazer uma bagunça. Pode. Porque todo material é natural, né? São elementos todos naturais. E também não tem o cheiro. Eu não acrescento cheiro, né? Olor. Eu uso sem cheiro para não modificar o cheirinho da cabeça do bebê. Aí, quando o bebê nasce, vai ter o cheirinho do bebê, para a mulher identificar a sua cria, né? Que não seja um perfume de lavanda, por exemplo. Perdón, Nauli, ¿qué es babusa? Babosa es sábila. 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 Gracias. Y el cheiro es el olor. Cheiro. El olorcito. Tá? Nauli. Pode falar. Nauli. Barbatimão. Você acha que... Eu tive uma experiência com barbatimão que a parteira tinha me indicado comprar antes mesmo do parto, eu consegui em pó. E eu acabei não precisando usar, eu não tive laceração, mas eu tive muitas dificuldades na amamentação. Então, eu acabei fazendo chá de barbatimão e passando no seio. Foi muito bom mesmo, porque eu não estava conseguindo mesmo, assim, chorando, muito machucado, e ele cicatrizou muito rápido. Você acha que adicionar o barbatimão à pomada é interessante? Ou seria mais voltado para cicatrização e não colocar para a hora do parto? Nesse sentido, assim, o que você acha? O barbatimão, Ívia, é um remédio astringente também. Além de que é muito bom para cicatrizar, ele astringe. Então, seria um pouco contraproducente colocar no períneo quando o que a gente quer é o períneo expandir e esticar. Então, eu usaria e eu uso o barbatimão para banho de assento, para que a vagina fique juntinha, mais fechadinha depois do parto. É astringente. Então, pode ser bom, né, para sarar, para curar alguma fisura no mamilo, mas, em geral, vai ser astringente. Tá bom? Não dá para ouvir mais, Ívia. Tem que colocar o microfone. Pronto.
Caiu aqui na hora que você começou a explicar, mas depois eu vejo a resposta lá gravada. Eu ia só falar que o barbatimão é astringente. Ele dá uma sugada nos tecidos. Então, quando a gente quer pro períneo expandir, esticar, não ia ser bom usar barbatimão. Mas no pós-parto, um banho de assento de barbatimão vai deixar a vagina bem fechadinha de novo. É maravilhoso. E para secar uma feridinha no mamilo, tudo bem. Tá? Tá joia, obrigada. Imagina. Eu queria só finalizar, porque caiu no meio do momento que eu estava falando no início da nossa conversa, que eu estava comentando sobre o que a Michelle falou. A Michelle falou sobre o ritual pós-parto, e eu também adaptei o ritual, fazendo o segundo e o terceiro momento juntos, né? Que seria o banho com esse momento do calor. Então, eu fiz um escalda-pés com as ervas, e enquanto a mulher estava com o escalda-pés, ela estava toda embrulhada em várias cobertas, um embrulho bem sem entrar quase nada de ar, e tomando o chá de gengibre com as outras ervas, né, e aí também coloquei um aquecedor no ambiente, e aí deu para suar, assim, realmente fez esse efeito do calor, assim. Então, foi bem bom, eu senti que deu para adaptar de uma forma que eu acho que deu certo. Legal, legal. E aí você partiu, você fez massagem, depois esse combinado e partiu depois para fechar. Isso, isso. Foi assim que eu fiz. Ótimo. A gente tem que se adaptar e fazer do melhor jeito que a gente pode, né? Maravilha. Que bom, gente. E acho que chegou no finalzinho. A gente já ficou 1h30. Então, vamos dar um beijinho, cada uma. Eu dou um beijo para vocês todas. E a gente está ligadas, né? Combinando aqui, se encontrando. Eu estou agora saindo daqui, vou lá continuar a segunda parte do vídeo da avaliação do recém-nascido, tá? E em seguida desse, vou continuar com os do reboço, para finalizar esse módulo do reboço, que tem muita informação, muito material e muitos ângulos, tá? Mas vai namorar um pouco também. Ai, sim. Já temos uma marcada aí, uma agendadinha, porque precisa, né? Ai, queridas. Então tá, muito obrigada. Descansem e até breve, queridas. Um beijo grande. Até breve. Beijo. Sim.